Bem-vindos ao Historizando! O nosso assunto de hoje é a questão da semana. Para quem não sabe, toda sexta-feira aqui no canal a gente corrige questão, a gente comenta a prova, a gente te ajuda a fazer melhor as suas provas de história, de humanas. E é claro que você sempre pode aí pedir questões, pedir ajuda, é só copiar e colar aqui o que você precisa ou comentar a prova que você precisa, colocar o link dela que a gente pode comentar por aqui, combinado? Lembrando que esse quadro tem apoio da Passei Direto. Passei Direto é um lugar repleto de materiais, repleto de conteúdos de estudos para você. E o Historizando tá por lá também com materiais exclusivos. Então, se eu fosse você, também ia lá e seguia, por favor, o Historizando, tanto aqui no YouTube, se você não se inscreveu ainda, se inscreve, quanto lá na Passei Direto. Aproveita e deixa o like se você gosta de revisão de conteúdo, se você gosta de correção de questão. Bom, hoje nós vamos comentar sobre a prova da Universidade Estadual do Ceará, que, se eu não me engano, vai acontecer esse final de semana. Então eu recebi alguns pedidos e estou atendendo aqui. O interessante é que a gente vai discutir algumas questões da história do Ceará. Por quê? Algumas provas, quando elas são regionais, elas costumam cobrar questões específicas da região. E não é diferente lá no Ceará. Eu trouxe aqui até algumas discussões pra gente, porque eu também estou aprendendo junto com você, já que não sou uma pessoa que nasceu no Ceará, infelizmente, porque as praias são maravilhosas. Já fui a Fortaleza, acho muito legal, mas eu não tive tanto acesso assim a questões históricas do Ceará, então a gente vai junto olhar, analisar e aprender, tá? Então, vamos para a primeira questão, que já fala de um evento em específico do Ceará. Então, vamos dar uma olhada aqui, tá? Deixa eu pegar o meu marcador, vamos dar uma lida. Leia atentamente o seguinte excerto. Então, vamos lá. Já na aldeia, os paulistas pedem que os índios reúnam mulheres e filhos e prometem-lhes ricos despojos. Confiando nas promessas do chefe paulista, os índios iniciam de imediato suas danças em sinal de regozijo. Ó, Gil do Vigor aqui, aquela que assiste Big Brother, né? Navarro, percebendo que eles estavam descuidados e sem armas, traiçoeiramente os extermina quase totalmente. A matança dos Paiacu, que estavam na aldeia de Madre de Deus, teve lugar no dia 4 de agosto de 1699. Basicamente, o que a gente está falando aqui de uma emboscada, ok? E essa emboscada envolve paulistas versus nativos, combinado? Aí tá assim, os índios no Ceará, ó que legal, massacre e resistência Fortaleza, beleza. O fragmento descreve o episódio conhecido como Massacre do Jaguaribe, que teve como característica o quê? Ó, nós vamos analisar aqui. E eu vou aproveitar e analisar junto com você do seguinte sentido. Será que dava para concluir isso só com texto? Vamos ver. Letra A. A resistência dos colonos espanhóis? Colonos espanhóis? Onde você está vendo isso aqui, gente? O que a gente concluiu aqui? É uma questão entre paulistas e nativos. Eu posso falar isso aqui? Contra os ataques e invasões das propriedades realizadas pelos nativos? Não, não tem nada de colono espanhol aqui, gente. Pelo menos não aqui. Já ouviu falar alguma coisa relacionada a isso? Se você já ouviu, comenta aqui embaixo. A aliança realizada entre nativos e escravos aquilombados de novo. Onde a gente consegue ver aliança, onde a gente consegue ver escravos aquilombados contra o domínio dos colonos portugueses na região. Olha só, o que está pedindo? Massacre do Jaguaribe. Qual é a característica deste massacre? Aqui está citando algo assim? Não. Pode ser que aconteceu? Pode, gente. De novo, eu não sou especialista em história do Ceará, mas eu estou analisando a questão como um especialista em fazer questão. Porque, como eu faço questão, gente, vai fazer 10 anos que eu analiso questão, não que eu faço, né? Porque eu faço desde que eu estou na escola. Letra C.
o processo de pacificação do Ceará a partir da dizimação dos grupos indígenas, é isso que a gente está falando aqui, que opunham alguma resistência aos colonos. Essa me atrai, justamente por esse motivo aqui, ó, tá? Então vamos deixá-la de lado. A guerra que se estabeleceu no Ceará entre colonos portugueses aliados ao Tremembé contra os holandeses aliados dos Paiacu. Gente, de novo. Onde está me falando disso aqui? Está me falando de paulista e nativo. O máximo que você pode compreender aqui, ó, é a igreja. Por motivos de, ó, como é que chama a aldeia? Madre de Deus. O que eu tiro a conclusão aqui? Está relacionado com o quê? Missões. Com a questão da igreja. Então, esses nativos, aqui tá chamando de índio, mas não é legal chamar de índio não, tá? Indígena, nativo, é melhor. Esses nativos aqui, eles têm alguma conexão com a igreja, isso é fato, tá? Então, olha só. Observaram que, por mais que seja difícil sim, é difícil sim cobrança de questões muito específicas na história, é difícil inclusive para mim, tá? Mas observaram que eu consegui aqui, e esse é o gabarito. Ah, Tati, mas você já sabia o gabarito. Gente, eu mostrei as provas para vocês. Por que eu não marcaria as outras? Então, se eu tivesse na prova, analisando sem saber o gabarito, possivelmente eu marcaria essa também. O que me incomodou nessa questão, nessa C? Isso aqui, ó. Sério que se chama pacificação do Ceará? De novo, pode chamar, né? Porque eu não sou conhecedora profunda da história do Ceará. Mas se chama assim, acho paia. Porque você vai pacificar matando todo mundo? Pacifica, paz e amor. Mas essa aqui é a resposta e essa aqui eu te mostrei como marcar ela. Eu trouxe um trecho aqui de um blog que eu gosto muito. Ô, gente, mas a minha caneta tá tampando? Mas acho que não tá tampando tanto assim, não. Olha só. 4 de agosto de 1699, o bandeirante Manuel Álvares de Moraes Navarro, mais não sei quantos homens e mais 200 índios aliados, atacaram inesperadamente, então é um ataque, junto com inclusive nativos, habitantes da Ribeira do Jaguaribe, por isso esse nome. Foram assassinados 400 índios e escravizados 250, incluindo crianças e mulheres. Então, morte de 400, escravização de 250, levados para o Açu, no Rio Grande do Norte. Os Paiacu eram índios de paz. Olha aqui, ó. Índios de paz. Quase todos batizados. Manuel Navarro entrou na aldeia de forma amistosa, aí é a história que a gente leu, e convidou os Paiacu para se unirem aos colonizadores e aos Janduí, na guerra contra os índios inimigos. Tá. Entre os Karateu, os Icó e os Carati. Os Paiacu receberam Manuel Navarro e sua comitiva com festa. Quando começaram as danças, os soldados das tropas e índios de Aduí iniciaram a matança. Em carta ao governador, Manuel Navarro justificou que se trata de uma guerra justa contra índios que estavam rebelados há décadas. Este foi um dos episódios chamados de Guerra dos Bárbaros, Guerra do Açu. Tá, beleza. O que acontece aqui? O que você tem que saber, então, dessa região? E não só dessa região, tá? Mas do sertão nordestino aí, de uma forma um pouco em geral. Nós temos, o que acontece é que vários nativos apresentavam resistência desses processos colonizatórios. E a entrada para o interior, né, com relação aos bandeirantes, ela vai se intensificar muito no final aí do 17 e início do 18. É só a gente pensar também no período, por exemplo, da mineração, ok? Então, vai acontecer esse processo. Aqui a gente está estudando um em específico, que acontece em Jaguaribe e é por isso que é cobrado. Mas essas guerras justas, e por que chama de guerra justa? Porque toda vez que se envolviam questões dos nativos com os colonos, em que os nativos apresentavam algum certo tipo de resistência, era considerado justo, tipo assim, né, esses selvagens aí, enfim, justificativas toscas, eu sei, mas aconteciam. A gente pode aí matar esses selvagens e etc, tá? Então, por isso chamada guerra justa. Muitas das vezes esse nome guerra justa também é utilizado em questões de religião, tá? Mas não necessariamente, mesmo porque essa galera aqui tava
catequizada, né? Então, nós temos nesse momento essa Guerra do Açu, Guerra dos Bárbaros, Guerra do Recôncavo, é essa questão da resistência dos nativos e, consequentemente, desse massacre, muitas das vezes, de nativos, tá? Infelizmente, na escola, a gente a gente não estuda muito, né, a história dos nativos, infelizmente. A gente também não tem tantas fontes, né, com relação a eles, principalmente do ponto de vista, né, dos nativos em si. E a gente tem muito isso aqui, né, conflito, guerra, morte. Mas saiba que isso existiu, esse processo existiu e em mais de um lugar no sertão, não nordestino, mas sertão brasileiro, tá? Pra quem não sabe, sertão é interior, me ajuda aí. Bom, beleza? Então tá. Vamos para a próxima. Eu vou deixar o link da matéria aqui que eu peguei aqui embaixo para vocês, tá bom? Se vocês quiserem dar uma olhada. Vamos para a próxima. A partir do século XVIII, houve um crescimento da estrutura urbana no Brasil colônia. Então, século XVIII, crescimento da estrutura urbana. Com o surgimento de um grande número de vilas e cidades devido principalmente ao quê? Essa aqui é mais suave. Por que ela é mais suave? Ela é Brasil colônia de uma forma geral. E não só isso. Mas não vejo muita dificuldade. A gente acabou de discutir isso. Inclusive, já caiu no Enem uma questão meio assim, que você tinha que saber qual que era a atividade econômica nesse momento que vai mudar as estruturas. Gente, pensa comigo. Quando vocês estudam as atividades econômicas do Brasil colônia? As atividades base. Vocês passam até, tem alguns lugares que chamam de ciclo, mas ciclo não é uma coisa legal. Ciclo do ouro, ciclo da cana, não acho isso legal chamar de ciclo, mas quais atividades vocês estudam? Açúcar, pecuária, as atividades que a gente chama de complementares, drogas do sertão, tabaco, algodão e mineração. Qual delas começa no século XVIII? Mineração. E qual dessas atividades movem fluxos de imigração, aumenta o comércio interno, enfim, transforma as questões coloniais em muitos sentidos? A mineração. Então aqui, quando você for ler as alternativas, é isso que você vai procurar, tá? Mas a cana-de-açúcar é muito importante. Sim, é o principal produto. Mas a cana-de-açúcar, a base é o quê? Rural ou urbana? Rural, beleza? Então, olha só, letra A. Crescimento da atividade açucareira em todo o Brasil após a expulsão dos invasores holandeses. Primeiro, já está errado em si. Por quê? Depois da expulsão dos invasores holandeses, a gente tem o crescimento ou a diminuição? Ou a crise? A gente tem crise, gente. Beleza? Já está errado por isso. A gente tem uma crise, porque essa galera, os holandeses, vão pegar as mudas, vazar e plantar em outro lugar para continuar ganhando dinheiro. E esses outros lugares são as Antilhas, tá? Então, bora. B. Desenvolvimento da mineração. Opa! De ouro e de pedras preciosas? Sim. Diamante, diamantina, aquela coisa toda. Na região de Minas Gerais. E a pecuária? Sim. A pecuária contribui. A pecuária, ela está juntamente com essas questões da mineração e contribui para o que eu disse lá no começo da nossa análise, para o aumento do comércio interno. Gente, precisa de abastecimento, né? Essas regiões urbanas. E o que vai abastecer essas regiões urbanas? Pecuária. Letra B, nossa resposta. Letra C, estabelecimento da industrialização. Ai, que dó! Vou até marcar de amarelo aqui, ó, de tanta dó. A gente tem indústria no Brasil colônia? Não temos mesmo, tá? Pode ter tentativa, alguma coisa de uma manufatura ou outra, mas muito tímido. Ainda mais promovido pela vinda da família real. Gente, a vinda da família real é no século XVIII? Século o quê? XIX? Mais especificamente, vou te dar o ano, 1808. Esquece isso não, é nome até de livro, de best-seller. Não que eu estou apoiando você ler esse livro, tá? Tem muitos outros livros aí para você ler. Mas, não. Letra D. Ao aparecimento da cafeicultura, é aqui? Não. Como atividade econômica? Não. Também não é aqui. E cafeicultura no início tem no Nordeste? Não. É Sudeste, tá? No início. Pois pode desenvolver? Pode. Mas aqui também não. Também é século XIX, ok? Que nós temos aí o desenvolvimento de fato. Claro, tinha café antes? Tinha, mas
desenvolvimento mesmo do café no Brasil, século XIX. Então, olha só que interessante como é legal a gente discutir essa questão e como a gente revisa várias coisas ao mesmo tempo, né? Então, letra B de bola. Próxima, aqui, um texto. Então, vamos dar uma olhada. Atente para o seguinte excerto de um texto baseado nos estudos da historiadora Maridel Priori a respeito da cultura e do cotidiano de um período do Brasil colônia. No Brasil de 1650 não existiam tabus, como o da virgindade obrigatória. Oi, eu tô boa, né? Virgindade obrigatória até o casamento. Quebrado em tempos modernos, esse tabu ainda estava por nascer em 1600. Olha que interessante. E até o século XVIII, era difícil achar alguém que se casasse sem antes ter tido relações sexuais. Chocada! Balada Maridel Priori. Ela é uma excelente historiadora. Inclusive, porque eu tenho uma conexão grande com Maridel Priori. Ela já me indicou na internet, vocês acreditam? Chocada, né? Passada. Era difícil alguém que achasse que tá. Então a galera casava, fazia antes de casar. Mas o motivo era bem diferente do atual, não era só para ter zoeira, não. É que naquela época ter filhos era muito importante. A mulher precisava provar ao homem que era fértil. Gente, juro que eu não sabia disso. Engravidando antes do compromisso. Uma regra consentida por toda a comunidade. Beleza, vai lá transar. Inclusive pela igreja. Desde que tudo terminasse em casamento. Ah, tem que casar de qualquer jeito, né? Chocada. Vamos escrever aqui, ó. Chocada. Pode transar então, gente. Aqui, tô zoando. Então tá, o lado feminino do Brasil colonial é a vida das mulheres no século XVI. Eu vou caçar essa matéria aqui. Se é baseado na Barra del Priori, eu confio. Se é baseado em historiador, eu confio. O trecho acima apresenta que ideia? Ó. Resumindo, o que você tem que se apegar? Se apegar para responder? O texto, mais nada. Ah, mas é tudo porque eu penso o contrário disso. Não interessa. Você não quer se apegar ao texto. Letra A. A cultura indígena privilegiada ao fato de alguém ter muitos filhos para a garantia da mão de obra de manutenção. O que tem a ver, gente? Nada, né? A moralidade e a sexualidade da época eram regradas pela igreja. Sim, tudo bem. Que aceitava determinadas práticas em função da necessidade do povoamento da colônia. Interessante. Possível, é possível. Na época colonial, a mulher possuía liberdade. Ai, que dó. Pois a lei permitia ter relações sexuais antes do casamento apenas pelo interesse de conhecer seu parceiro. Primeiro, lei. Tinha lei? Tinha lei, não. Não vi nenhuma lei aqui. É uma questão de moral. Moral, tabu, comportamento. Não tem nenhuma lei, não. Segundo, é a mulher que tem essa liberdade ou é o cara que tem que conferir se a mulher pode ter filho? Diferente, né? É o contrário da situação. D. Esse traço cultural tipicamente europeu, onde que fala isso, gente? Que é da Europa? Nenhum lugar. Estou aqui analisando, nenhum lugar. Era um problema para os povos nativos. Gente, de novo, vocês mandam com o povo nativo? Vocês leram alguma coisa de povos nativos aqui? Que eu não li isso aqui, não. Tanto a letra A quanto a letra D falando de nativo, que tinham por tradição monogamia e virgindade. Uai! Não, né? Resumindo, qual que é? B de bola. Moralidade e sexualidade. É sobre isso o texto, não é sobre lei, não é sobre uma cultura em específico, é sobre moralidade e sexualidade, que regradas pela igreja. A igreja também precisava aprovar, né? Certinho? Letra B de bola. Bora. Ó, inclusive, já estamos em 20 minutos de vídeo. Se você chegou até aqui, por favor, comente. Tati, cheguei, eu tô junto com você, tá? Porque eu sempre gravo esses vídeos grandes e fico com medo da galera não gostar, tá? Então escreve aí. Vamos para outra específica do Ceará, que essa aqui é importantíssima, tá? Porque é um fato que com certeza deixa o Ceará orgulhosíssimo. Eu, inclusive, fui no museu. Eu não sei se é Museu do Ceará, Museu de Fortaleza que chama, mas eu fui a um museu e lá tinha muito sobre isso.
quando eu fui a Fortaleza, saudades viajar, saudades praia, né? Pandemia triste, ainda mais porque não temos praia em Minas Gerais, não é mesmo? Então vamos lá. A abolição da escravatura na província do Ceará, ocorrida oficialmente em 25 de março de 1884, sendo que entre aspas, oficial, né, a do Brasil é dia 13 de maio de 1888. Então, é diferença boa, né? 4 anos antes da abolição do Império, teve como uma de suas razões. Então, eu preciso que você entenda as razões dessa abolição. Vamos lá, letra A. Ação isolada de indivíduos ligados à ortodoxia da Igreja Católica e às igrejas pentecostais instaladas. É uma questão religiosa que não envolvia questões católicas especificamente? Não. E que eu saiba, não tinha aí uma ação específica de igreja pentecostal. Não que eu saiba mesmo, no Ceará. Letra B. Ação das sociedades libertadoras que atuaram em vários municípios das províncias. Beleza, deixa eu te contar uma coisa aqui. E aí é da abolição de uma forma em geral, tá? O que acontece? Nós temos movimentos chamados de abolicionistas. Não só no Ceará, mas no Ceará esses movimentos foram bastante efetivos, tá? Que é a motivação aí base dessa abolição anterior. Nesses movimentos abolicionistas, o que eles faziam? Juntavam grana para pagar alforria, ajudavam nas fugas dos negros e negras, faziam publicações, etc, etc, etc. Eu até trouxe aqui o comentário dessa questão para a gente analisar, que tem um caso mais específico ainda na questão do Ceará. Mas são grupos abolicionistas que contribuem e muito para essa abolição, principalmente em abolições que foram anteriores, que se eu não me engano no Ceará, mas também no Amazonas isso foi anterior. Letra C. Gente, olha que dó. Essas coisas ajudam demais vocês fazerem a questão. Gente, tinha isso aqui no Brasil? No Brasil? Não. Muito menos especificamente no Ceará. Não tinha no Brasil em lugar nenhum, nem no Ceará, que exigia outro tipo de mão de obra assalariada. Não. Em grande industrialização, não. Você tem discussão de outro tipo de mão de obra assalariada, imigrante, etc. Você tem essa discussão no Brasil todo. Mas você tem uma grande industrialização, gente, grande industrialização, que é de fato a partir da Era Vargas, tá? Mais especificamente no Estado Novo. Então me ajuda aí, ok? Tá muito longe ainda, muito distante. Aparecimento da cotonicultura no Ceará. Gente, o que é cotonicultura? Que suprimiu a escravidão. É de algodão? Juro que eu não sei. Devia ter procurado antes de gravar esse vídeo. Claro que sim. Parece algodão. Algodão. Sabe por quê que eu pensei em algodão? Cotton. Cotton é algodão em inglês. Então, devia ser algodão. Não é por causa do aparecimento. Mesmo porque, gente, algodão é uma coisa que já existia no processo colonial. Algodão. Então, não é aparecimento de plantação de algodão que vai fazer com que precise de trabalho salariado ou algo assim, tá? Que já existiam produções de algodão no Brasil colônia. É uma das atividades que a gente chama de complementares quando a gente estuda Brasil colônia. Inclusive, tem vídeo de atividade complementar aqui, tá? Tem uma playlist inteira de Brasil colônia, muito boa, aconselho. Então, não tem nada a ver. Vamos para terminar a nossa discussão, eu trouxe aqui também, né, que como, de novo, eu não sou especialista em história do Ceará, tô aprendendo aqui com vocês e tô achando super legal. Inclusive, se vocês quiserem vídeo de alguma coisa em específico, ou dessa questão dos nativos, que eu achei super interessante, vou pesquisar mais sobre, ou dessa questão da abolição, por favor, me contem, comentem, apoiem o Historizando. É só isso que eu peço para você. Apoie o Historizando, se inscreva no canal, curta os vídeos que você assiste, que isso me ajuda demais. E aproveita e comenta. Tati, eu cheguei até o final do vídeo, pode gravar vídeos de mais de 20 minutos, que vai rolar de assistir, tá? Então vamos lá. O Ceará foi a primeira província brasileira a abolir a escravidão. Beleza. Contribuiu para tal acontecimento? A existência
de sociedades libertadoras, que são as questões abolicionistas, como a Sociedade Cearense Libertadora, que buscavam principalmente a compra de alforrias, como eu falei para vocês, e a ocorrência da Guerra dos Jangadeiros, que eu vou explicar, resultado da atuação do grande abolicionista Francisco José do Nascimento, conhecido como Dragão do Mar. Gente, quem já foi a Fortaleza? Você já foi a Fortaleza? Ou você é de Fortaleza? Comenta aqui. Tati, já fui. Tati, eu sou. Ou então, Tati, eu tô a fim de ir. Se você ainda não foi, lá tem um monumento, um centro cultural chamado Dragão do Mar. Olha que legal. Justamente em homenagem ao Francisco José do Nascimento, que contribui para essa questão abolicionista. Ó, o que acontece? Tá vendo que tem até umas jangadas desenhadas aqui? Essa capa da revista Ilustrada, uma revista da época, né? Tá aqui, ó, Libertadora, Jangada Libertadora. O que acontece? Parece que existiam transportes de escravizados através de jangadas. E aí rolou uma greve dessas pessoas que transportavam justamente em prol desse movimento abolicionista. Legal, né? Inclusive, se você também quiser saber mais sobre esse evento em específico, me fala, que vai ser um prazer fazer vídeo, pesquisar, correr atrás. Gente, uma coisa que eu sempre gosto de fazer é estudar, aprender e entender mais sobre a história, principalmente a história do nosso país. A história de uma forma geral eu gosto muito, sempre leio a respeito, sempre estudo. Não ache que professor, professora, pessoas que formaram, quer dizer que elas saibam tudo. Você está redondamente enganado. Na verdade, o que a gente tem é uma base melhor para a gente continuar estudando a vida inteira. E eu sou muito grata por ter formado em História, porque eu tenho uma base muito legal para eu continuar correndo atrás, como eu estou correndo atrás aqui com vocês sobre a história do Ceará. Então, se você quiser algum assunto desse em específico, me fala, me conta, que vai ser muito legal correr atrás e gravar para vocês, tá? Bom, é isso, minha gente. Eu espero que você tenha gostado. Lembrando de, por favor, fazer aquelas coisas básicas. Seguir, se inscrever, se quiser me achar em qualquer outra rede social, @historizandotati. Aqui no YouTube eu sou Historizando, todas as outras possíveis, existentes, é Historizando Tati. E a gente está tendo lives de estudo, tá? De segunda a sexta, das 17 às 19. Se você quer estudar com a gente, se você quer fazer o que a gente chama de sprints de leitura ou sprints de concentração, a gente fica 30 minutos juntos estudando, eu aqui, você aí, eu faço minhas coisas, você faz suas coisas, depois a gente se une, a gente conversa. Isso é uma forma de motivar, de ajudar e de evitar a procrastinação, porque você sabe que naquele horário é isso que você vai fazer, você vai estudar e vai ter companhia para isso, tá? É isso, eu espero que você tenha gostado. Não esquece de deixar seu comentário, de deixar seu apoio, mesmo com um vídeo grande. E eu te vejo na próxima aula. Não se esqueça não, desculpa. Se você vai fazer a prova esse final de semana, boa prova. E se você for fazer a prova, volta aqui no dia e me conta. Pode ser nesse vídeo? Me conta como foi. Se isso te ajudou de alguma forma, eu ia ficar muito feliz. Um beijo e até a próxima.